Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Este relato, que vou contar agora, se passou com o meu avô Isidoro Sampaio, que hoje, ano de 2022, já não está mais entre nós, mas que na época dos acontecimentos tinha 14 anos e morava no interior de São Paulo. Ele sempre me contou esse acontecimento, sendo que eu o convenci a detalhar bem os fatos, com o objetivo de deixar documentado de forma pública esse relato tão interessante, o qual marcou meu avô, fazendo com que eu mesmo, após tantos anos, não se esquecesse daquele passado distante. Então meu avô foi contando para mim o que aconteceu, e eu fui escrevendo tudo em um caderno para depois digitar no computador e enviar para ser publicado. Eu não sou escritor, mas mesmo assim tentei deixar as frases contidas no relato com a forma mais clara possível, contando os detalhes do acontecido, os quais fui perguntando separadamente ao meu avô durante o período em que fui preparando o texto para ser digitado. Só como curiosidade, levei aproximadamente um mês para detalhar tudo e formatar de acordo com o texto a ser enviado, o qual está a seguir. E assim contou meu avô. Meu nome é Isidoro Sampaio e sou morador de São Paulo, Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que meus irmãos e eu os ajudávamos nas tarefas do dia a dia, como o trato dos animais que tinha no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido a várias vacas leiteiras que havia por lá. No nosso sítio também vendia leite para ajudar a renda familiar. Naquela época não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé cerca de 8 quilômetros até um outro sítio, no qual foi construído uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças da nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudade daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque, só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue. Nada, mas havia 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo. Furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passado uma semana, mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furo que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecimento, nós acordamos de madrugada com nossos cachorros latindo bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle
que tinha em casa e saiu com um lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas mesmo assim ele saiu. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então, nós perguntamos a ele o porquê que ele havia atirado. Ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então, ele iluminou com um lampião, mas não dava para ver direito. De repente, ele olhou de longe e, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé, e quando ele se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos como se fossem brasas acesas. E foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa correndo assustado. Perguntamos se ele tinha acertado a criatura que disse ter visto, e ele disse que não sabia. Mas não era para nós irmos verificar, só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai tinha dito, ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada e era alto e forte, e que passava o ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastros onde meu pai tinha dito ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. As pegadas pareciam ser de um animal de 2 patas, com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho e amigo Senhor João, contando o que havia acontecido no nosso sítio na noite anterior. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido com seu sítio, sendo que o Senhor João contou que daquela forma não, mas havia escutado barulhos estranhos na noite, próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então que meu pai convidou o Senhor João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o tipo de criatura que era aquilo. A princípio, meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã, saímos eu, meu pai, meu tio Augusto e o amigo e vizinho nosso, Senhor João. Saímos atrás daquela estranha criatura. Meu pai levou um rifle, meu tio e o Senhor João levaram cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderia encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás das pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Senhor João nos chamou, mostrando algumas pegadas diferentes que havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos no nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. Meu pai, meu tio e o Senhor João
ficaram espantados com aquele desaparecimento das pegadas. Mas a terra era macia naquele pedaço da floresta e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada encontramos. Nada do sinal da criatura ou de mais rastros. Resolvemos todos voltar para casa. Chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado aquilo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar uma outra hora. Passou algum tempo, até que alguns dias depois, meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem, e pelo sinal havia sido morto do mesmo modo que os anteriores. Havia, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o Senhor João novamente e disse que iria atrás da criatura. Agora, à noite, já que era essa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era muito teimoso, não adiantou nada. Disse que estava resolvido e que iria resolver aquele problema e que não queria ver mais seus animais mortos. No início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, Senhor João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o Senhor João levaram uma tocha cada um, e o meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que não deveria estar longe. Andamos tentando procurar rastros, mas não encontramos. Isso também devido à escuridão e pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, meu pai resolveu fazer uma pausa e fizemos uma fogueira. Já devia ser umas 22 horas mais ou menos. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre olhando em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30 proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Ali, começamos a procurar vestígios até que em uma certa parte da margem, meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente, e eram recentes, então a criatura deveria estar ali perto. Seguimos as pegadas, as quais entraram na floresta, mas como antes, misteriosamente elas desapareceram. Meu pai ficou muito bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdíamos as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção a quais as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então na direção dos ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos ali, observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não vimos nada, a não ser o Senhor João e o meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando
que alguma coisa havia estado ali. Meu pai então preparou o rifle e os outros puxaram suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse nossa atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo do mato logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor e medo que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que tinha por ali, sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores do que onde estávamos, a escuridão aumentava devido à falta de luz. Aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida. Eu não esqueci em todo esse tempo de vida que tenho. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando, e em seguida um tipo de um grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos, bem devagar, com cuidado, em direção aos sons. Foi quando olhamos para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e do lampião. Apenas alguns metros à nossa frente foi que vimos aquilo. Aquela coisa batia com o que meu pai tinha descrito na noite em que viu aquele troço pela primeira vez. Juntando com o que vimos mais o que o meu pai havia dito, era a própria criatura encarnada em pessoa em nossa frente. Tinha olhos vermelhos, vivos, pareciam brasas acesas. Aquilo parecia algum tipo de lagarto, apoiado em 2 pernas, e tinha aproximadamente uns 2,5 metros de altura. Seu corpo parecia como um de um jacaré, só que muito mais liso. Seu corpo parecia como um de jacaré, só que bem mais liso e úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes, e seus dentes pareciam com aqueles de dinossauros dos filmes, pontudos e finos. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos olhou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos, acredito eu, de tanto medo. Ficaram paralisados, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na escuridão da mata. Meu pai, o meu tio e o senhor João atiraram várias vezes na direção em que a criatura foi, mas com certeza erraram tudo. Eles não viam aquele troço, apenas atiraram contando com a sorte. E ainda tinha a velocidade que aquela criatura se movia e com que ela desapareceu. Não daria para acertar, nem contando com a sorte, na minha opinião. Ficamos sem falar por algum tempo, e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente falou para que voltássemos para casa o mais rápido possível, pois segundo ele, as suas crenças, aquilo não deveria ser nada desse mundo. Não deveria não, não era. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o senhor João passou a noite lá em casa, com medo de retornar ao seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Minha mãe perguntou o que aconteceu, e então contamos para minha mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou aterrorizada com o relato. Nós conversamos, e mesmo correndo o risco de ser taxados como mentirosos, resolvemos comentar pela região tudo o que tinha acontecido, sendo que, como esperávamos, alguns não acreditaram. Outros
tinham as mesmas diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio Demon que estava na floresta. Passando algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto, e algum tempo depois, no sítio do Sr. João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e baixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Talvez por se sentir impotente e não ter como fazer nada. Em outras noites, ao longe, ouvimos um tipo de urro vindo da floresta e ficamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá, já que o som, embora distante, era bem parecido com o que ouvimos na noite em que nos deparamos com ela. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Pararam os animais mortos e os barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. O medo ainda era tão nítido que meu pai e o Sr. João evitavam a falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Acredito que foi o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses e tinha pânico de até chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu com a minha vida e não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme com olhos vermelhos e corpo de lagarto? De onde veio e o que queria e para onde foi? Jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que homens não podem explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto de nós do que possamos imaginar. Quando meu avô comentou sobre esse acontecimento, ele sempre diz: nunca duvide plenamente das histórias que as pessoas contam. Por mais fantástico que elas sejam, pois elas podem ser verdade, como no meu caso. Hoje, tendo todas essas histórias e teorias sobre reptilianos na Terra, eu fico pensando, será que aquela criatura não poderia ser um reptiliano? Bom, vai saber. Esse relato foi enviado em homenagem ao meu querido avô Isidoro Sampaio. Essa foi uma forma que encontrei de deixar registrado parte das suas memórias na história. Minha família sempre foi envolvida com acontecimentos sobrenaturais. Já contei aqui o meu relato de quando meus amigos e eu fomos perseguidos por um lobisomem e quase fomos mortos. Se ainda não viu, acredito que irão gostar muito. O nome do relato é O Lobisomem Quase Nos Matou. Mas não estou aqui para falar de mim, e sim do meu tio. Vou trazer agora o relato dele para vocês. É um relato que, quando ele me contou, eu tremi de medo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, apague a luz, feche a porta do seu quarto. Não tenha medo. Assim contou meu tio. Ele relatou que em 1985, quando ele trabalhava com o pai dele numa borracharia, ele e seu amigo foram atacados por um lobisomem. Sim, atacados por um lobisomem. Meu avô e seu amigo estavam saindo da borracharia com uma roda de carro, quando eles iam tranquilo conversando descendo o morrinho. Meu tio parou. Seu amigo perguntou o que foi, e meu tio apontou para um ponto, mais à frente. O amigo dele olhou para a direção e eles viram um enorme cão negro que saía do mato que ficava ao lado da estrada e dava para uma mata fechada.
Meu tio descreveu a besta como sendo algo parecido com um cachorro, mas enorme, que pelo tamanho assemelhava-se a um boi, de tão grande. Meu tio conta que aquela besta tinha a parte de trás mais inclinada do que a da frente. Suas pernas pareciam ser quebradas. As orelhas do bicho eram grandes e caídas. Faziam barulho quando ele se movimentava. Era como as orelhas de um mastim. Era algo fora do comum. Era algo assustador. Ele disse que o amigo dele cometeu o erro de pegar uma pedra no chão e atirar contra aquela criatura. Aquilo que o amigo do meu tio julgava ser um cachorro. O suposto cachorro, ao notar a presença deles, se aproximou, e eles viram que não era um cachorro, pelo menos não um cachorro comum. Meu tio disse que aquilo era uma besta vinda do inferno, talvez para ceifar alguém, e quando os viu, partiu para cima deles. O lobisomem, assim meu tio chamou, investe contra eles, que saem correndo, porém aquilo era muito rápido, e corre focando em seu amigo. Ao alcançá-lo, ataca sua perna, dando uma patada de forma inteligente para derrubá-lo. E quando o amigo do meu tio cai, ele morde seu braço, quase o arrancando fora. O meu tio disse que ele, vendo aquilo, pensou em correr para se salvar, mas não poderia deixar seu amigo ali morrer nas garras daquela criatura. Ele disse que não poderia viver com o peso da morte de seu amigo por conta de covardia. Vendo que o bicho arrancaria o braço de seu amigo, meu tio não teve escolha e parte para cima da criatura, na tentativa de fazer com que ele largasse seu amigo. Mas ele falou que não aconteceu nada. A criatura olhou para ele e retruncou, e logo em seguida deu uma patada com a parte de fora da sua pata, jogando meu tio longe. O bicho então se virou contra meu tio, porém mesmo com o braço muito machucado, o amigo dele se levantou e pulou nas costas do bicho, que começou a se balançar. Então ele cai no chão. A besta se volta contra ele que estava no chão, contra o amigo do meu tio, e pula novamente, mostrando sua intenção de matá-lo. Matar o amigo do meu tio. Meu tio conta que os ataques que a besta dava contra ele e meu tio não parecia ter a intenção de feri-lo ao ponto de matá-lo. Eram apenas pancadas visando derrubá-los e tirá-lo de perto. Meu tio disse que percebeu isso quando tomou uma pancada da criatura, que logo em seguida pulou em cima dele. O bicho tinha condições de ser rápido e morder seu rosto ou seu pescoço, e acabar de forma rápida com a sua vida. Mas não o fez. Então, meu tio foi para cima da criatura, mas vendo que não ia conseguir fazer nada, e a criatura novamente foi indiferente com ele. Porém, com seu amigo era diferente. Então, como última forma de ajudar, ele teve a ideia maluca de pular nas costas da criatura. E assim ele o fez. Ao pular nas costas da criatura, acabou dando a chance de seu amigo correr, para pedir ajuda. Vendo a oportunidade, o amigo do meu tio, muito machucado, corre. E enquanto ele corria, gritava, chamando o pai do meu tio, para pedir ajuda. Enquanto isso, meu tio estava em cima da criatura, puxando as orelhas do lobisomem para trás, tentando se segurar. Meu tio percebeu então a furada que tinha se metido para salvar seu amigo e pensou: por que eu não fui pedir ajuda? Meu tio disse que talvez não foi ele quem foi pedir ajuda, porque sabia que a criatura queria matar seu amigo e não a ele.
Aquilo era uma briga que ele sabia que não tinha como vencer. Se nesse meio tempo a criatura resolvesse voltar a sua ira contra ele. Mas agora já era tarde. Só podia torcer para aquilo não matá-lo e que seu amigo voltasse com ajuda a tempo. Segundos depois, o amigo do meu tio retorna com meu avô, correndo atrás dele. Quando chegaram no local, o lobisomem estava em cima do meu tio. O pai dele atirou naquilo. O lobisomem, segundo meu tio conta, deu um berro e foi para cima de seu pai, que atirou outra vez contra aquela besta. O lobisomem deu um berro assustador e foi para cima de seu pai, que atirou outra vez contra aquela besta. Esse tiro acertou a cara do bicho, que rolou no chão com a pata no seu rosto e berrando com urros de dor. O bicho se levantou e saiu correndo, retornando para a mata de onde saiu. E assim meu avô conseguiu ajudar seu amigo e se livrar de ser morto por aquele lobisomem. Ele diz até hoje que foi a maior loucura de sua vida. Porém, não se arrepende, pois não conseguiria viver com a morte de seu amigo. Meu tio conta que essa foi a maior loucura da vida dele. Mas ele não se arrepende, pois ele ajudou seu amigo. Meu tio disse que sabia que não conseguiria carregar o fardo da morte de seu amigo, caso sua covardia falasse alto e ele fugisse. Esse é mais um dos encontros da minha família com o sobrenatural, mais especificamente com um ser chamado lobisomem. Espero que tenham gostado do relato. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas e ora em 4 patas. Diziam se tratar de um lobisomem. O bicho sempre surgia por volta das 23 horas, e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade inteira para ninguém circular à noite pelas estradas e na parte mais rural. Acreditem vocês que até o padre da cidade deu um sermão na missa, falando do suposto animal. E dizia ao padre que era coisa do demônio e que todos deveriam orar para o lobisomem não cruzar o nosso caminho. Sério, eu mesmo estava na missa. Lembro que as pessoas benziam-se quando se falava o tal lobisomem. Quando a gente perguntava sobre o lobisomem com aqueles que tiveram algum tipo de contato, seja visual ou seja ouvindo o barulho dele, todos eram unânimes e diziam a mesma coisa. O lobisomem emitia um tipo de grunhido e tinha um pisar e uma respiração muito forte. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia e era sempre o mesmo barulho. Não tinha diferença nenhuma, o som era idêntico. A maioria das testemunhas não foi atacada, algumas apenas o viram. Mas o fato aqui é que mesmo os que não viram imitam o mesmo barulho que as que viram. Essas pessoas contam que o roncar dele, o grunhido que ele emitia, era muito forte. Sua respiração era muito pesada. Tinha também um cheiro muito forte e ruim, como se fosse amônia. Era algo muito bizarro, mesmo para os que não os viam. O tal ronco ficava mais intenso, às vezes noutrora suave, como se fosse um lamento, ou algo do tipo, e parecia estar cansado, sofrido com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que o testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade.
A verdade é que o animal parecia não perder a consciência de sua monstruosidade incontrolável e parecia ter algum tipo de racionalidade, porque para muitos ele rodeava a igreja buscando algum tipo de redenção ou misericórdia de Deus. Outros comentavam às escondidas que poderia até ser o próprio padre. Mas o fato é que as histórias que mais contavam é que as pessoas achavam que ele iria até a igreja buscando algum tipo de perdão divino, como se fosse uma cura para aquela doença que devia o atormentar. No entanto, não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava perto daquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá, à procura de alimento ou sei lá o que. Eu tinha quase certeza dessa minha tese, porque o cemitério ficava próximo à igreja, e para ir até ele tinha que passar em frente à igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos: primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e por outro lado, muitas pessoas também tinham pena daquela sina que aquele bicho carregava. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada. E diferente de alguns contos e relatos de lobisomem, parecia temer que as pessoas o fizessem o mal. O relato que mais deu o que falar na época foi de alguns colegas meus da escola de 7ª e 8ª série, que contavam jogar futebol à noite numa quadra próxima à casa deles. O lugar era quase de frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam a cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lobisomem, de que tanto se falavam. Contaram que o bicho horrível estava andando em 4 patas e, ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou em pé, de 2 patas, os encarando. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles que foi um Deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo em direção desesperados, cada um para sua casa. O amigo que morava um pouco mais distante dali foi o que mais ficou traumatizado, porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou ninguém e apenas saíram correndo, fugindo daquele bicho para tentar se salvar. Os garotos ficaram nitidamente transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles já tinha se espalhado por toda a cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que eles tinham visto. Eu, que pude ouvir na época os meus colegas contando as histórias, e pude ouvir mais de uma vez, garanto a vocês que não era uma história inventada. Tanto que não jogaram mais futebol à noite, como ficavam jogando de costume, e quando dava uma certa hora, todos voltavam para casa. E foi essa a última vez que eu ouvi falar do bicho. Até onde sei, depois não se falou mais dele, e tudo voltou ao normal na cidade. Depois eu mudei, e não sei dizer se houve uma nova onda de avistamentos desse lobisomem lá. Até hoje, o mistério continua. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim. E não quero jamais passar por essa experiência tenebrosa. Deus que me livre. Esse horror eu não quero sentir. Não duvidem dessas coisas, sempre digo isso, pois só de ouvir as histórias me davam horror. Imagine para quem viu. Lobisomem existe, eles estão entre nós. Pode ser o seu vizinho, seu amigo ou até mesmo seu familiar.
Esse foi um relato que aconteceu na minha cidade natal. Espero que tenham gostado. Boa noite.